Já que os carros são mais importantes que as bicicletas, a fumaça mais importante que as nuvens, a velocidade mais importante que o cuidado, a injeção mais importante que o beijo, os bancos de dinheiro mais importantes que os bancos de praça, a roupa mais importante que a pele, a ordem mais importante que a explicação, os horários mais importantes que as brincadeiras, a papelada mais importante que a confiança e os aviões ainda mais importantes que os passarinhos? Já que o calor é melhor que o frio, o futuro é melhor que o passado, a vontade é melhor que a preguiça, o fresquinho é melhor que o podre, o bonito melhor que o feio, a música melhor que o barulho, o simples melhor que o complicado, o que junta melhor que o que separa, a cócega melhor que o rascudo, ficar vendo é melhor que ficar cego e o vivo é melhor que o morto. Já que eles tiveram bastante tempo para mostrar se eram mesmo gente grande, mas só mostraram que não são grande coisa, eu, o moleque invocado, proclamo. Olá, pessoal, como é que vocês estão? A gente veio apresentar para vocês, né, como vocês acabaram de ver, esse é um trecho do livro A Declaração Universal do Moleque Invocado. Esse é um livro do Fernando Bonassi, é um livro que a gente está trabalhando o ano inteiro com as crianças. E agora a gente vai ler o nosso plano de aula, a aula que a gente elaborou, tá? Uma aula de teatro baseado nas nossas referências do teatro contemporâneo e baseado também nesse texto do Fernando Bonassi. E aí a gente queria, a partir da nossa leitura, que vocês vistem se está entendível esse plano. Se vocês fossem algum professor substituto, se vocês conseguiriam ler, se vocês conseguiriam entender a partir dessa leitura. Sim, é tanto por isso que é a nossa proposta. A nossa proposta aqui nesse trabalho é exatamente essa, ler para vocês o plano de aula. Por que a gente escolhe isso? Porque a gente está pensando em você que está assistindo como um professor substituto. Então, é muito importante para a gente você olhar e perceber isso como se você estivesse tendo que dar essa aula e a gente está faltando, você vai ter que dar essa aula. Então, assim, para a gente é muito importante que você preste atenção nisso. Pegue um papel e uma caneta, anote coisas que você não entendeu, anote coisas que você acha que pode ser mais detalhada. Isso, você anote as fragilidades, né, do nosso plano para que a gente conserte isso, tá? Então, bora lá? Vamos começar? Vamos. Toda criança pode ter quantos amigos ou amigas quiser, de qualquer cor de pele ou raça, e pode ir na casa deles na horinha em que eles mesmos combinarem. Meninas podem brincar de bola e meninos podem brincar de casinha. Toda criança pode entrar em qualquer lugar para ver como uma coisa é ou como ela funciona. Toda criança tem o direito de mexer nos vestidos, sapatos, colares ou na maquiagem da mãe ou na câmera fotográfica, binóculo, caneta dourada, prancha de surf, raidinho de pilha ou computador do pai, sempre que quiser e não tiver nada mais interessante para fazer. Toda criança tem o direito de estragar uma coisa enquanto procura construir outra. Se no meio dessa bagunça a gente não chegar a lugar nenhum, também não faz mal. Bom, gente, o nosso plano, a linguagem de formação dele é o teatro, e os conhecimentos e especificidades da linguagem que a gente utilizou foram os elementos teatrais, construção de personagem, e a cena contemporânea, artes integradas. Os objetos do conhecimento foram processos de criação e artes integradas, processos de criação. E as habilidades que a gente pegou foram experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico, e experimentar por meio de processos de criação, com ênfase na linguagem teatral, as mais variadas linguagens artísticas. O nosso procedimento metodológico será dividido em 3 momentos. A gente tem um tempo de execução de 1 hora. O primeiro momento será: esta aula se baseará na dramaturgia do sensível, sendo: primeiro, o professor solicitará aos alunos que tirem os sapatos após que se sentem no chão em roda. O professor retomará as discussões e produções do livro Declaração Universal do Moleque Invocado, de Fernando Bonassi, realizadas no primeiro e segundo bimestre, com as matérias de língua portuguesa e de história. Ao mesmo tempo, será realizada uma sensibilização corporal. Será realizada a sensibilização a fim de preparar o corpo para adentrar na experimentação das possibilidades articulares no processo de criação dos movimentos da personagem.
Este momento se faz essencial para que o aluno não se machuque e possibilite uma tomada de consciência de totalidade do corpo e suas possibilidades durante a experimentação cênica. Começando com a sensibilização dos pés, focando nas falanges, tarso, metatarso, articulação talo-crural do tornozelo, superfícies inferiores da tíbia e da fíbula. Movimentos de inversão do pé, flexão do talos, extensão do talos, abdução do talos e adução do talos. Sensibilização da região escápulo-humeral, húmero radial. Movimentos de abdução, adução, de pressão e elevação. Será feita a sensibilização da mandíbula e maxila e as cordas vocais. Em movimentos de abertura, fechamento, protusão, retrusão, lateralidade, bocejo, fazer bico e sorriso, fazer o som das letras drrr, bico com os lábios. Pedir para que os alunos sintam a língua vibrando, colocar as mãos abaixo das costelas para sentir todo o ar saindo. Esse exercício deve ser feito suavemente, sem muito volume. Repetir 5 vezes. Aquecer a voz com o som das letras trrr, subindo, repetindo 5 vezes. O tempo desse primeiro momento é de 10 minutos. Agora vamos para o segundo momento da aula. Será pedido que os alunos se levantem do chão e comecem a andar no espaço, preenchendo os espaços vazios da sala. Para isso, o professor falará alguns comandos, intervindo na relação do aluno com o espaço, enfatizando na criação da personagem. Esses comandos serão: correndo como se estivessem indo para o intervalo. Andando lentamente como se estivessem cansados de tanto fazer tarefa. Andar pulando como se estivessem tirado 10. Andar como se estivessem passando debaixo das carteiras. Rastejar como se estivessem passando debaixo das cadeiras. O professor pode ainda colocar velocidade nesses comandos, pedindo para os alunos aumentarem ou diminuindo a velocidade de rastejar, pular, correr mais rápido, devagar, sempre ligando os comandos ao cotidiano. Depois, o professor solicitará que eles andem pelo espaço e comecem a deixar os movimentos surgirem. A partir do surgimento desses gestos, o professor pode solicitar que esses movimentos seja expandido, reduzido, tensionado, solto, intervindo na criação para relacionar a construção da personagem. Com os comandos: como esse personagem anda na rua? O que ele faz quando fica feliz? O personagem sabe dançar? Como seriam seus movimentos de dança? Ele possui algum trejeito, mania? Ele gosta de alguém? Ele ama alguém? Ele é tremendamente apaixonado por alguém? Como ele se relaciona com as outras pessoas da sala? Aonde ele está agora? Ele fala? Ele sabe falar? Sabe falar? Ele tem um idioma próprio? Ele tem algum arqui-inimigo? Ele pode tentar ser amigo do arqui-inimigo? Ele tem algum segredo? Qual a cor favorita? Ele tem quantos anos? É menino ou menina? Adulto ou adulta? Velho ou velha? Ou não é nada disso? É uma obra de arte? É um quadro? É uma peça de teatro? Um livro? Um poema? Ou uma dança? É arte? É um ET? É uma fruta? É um móvel? É um animal? Ele tem um filme favorito? E música? E música? Ele Ele gosta gosta de cantar? Ele pode cantar agora? Como o seu personagem imita outro personagem da sala? Como está sozinho? Como ele é? Bom, o tempo desse momento vai durar 30 minutos. E assim a gente segue para o terceiro momento da aula. Finalizando as investigações, será solicitado que os alunos peguem seus diários de bordo e voltem a se sentar em roda. A partir dessas experimentações gestuais, construções corporais e vocais, de maneira imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico, interligando com outras linguagens artísticas, o professor solicitará que eles anotem em seus diários de bordo pontos importantes e descobertas sobre quem é esse personagem hoje, o que ele gosta de fazer hoje e o que ele não gosta de fazer hoje. Sendo esse relato escrito, mas podendo se estender ao desenho. Ao mesmo tempo, o professor conversará com a turma sobre o processo de construção, interligando o que aconteceu na prática com a teoria, explicando que esse será o início para um processo para a criação de uma peça de teatro organizada pelos próprios alunos com a intervenção do professor,
no final do quarto bimestre. E para essa peça, eles precisarão construir o próprio personagem, a dramaturgia da peça, as escolhas cênicas, com a intervenção do professor, baseando-se nas produções e na leitura do livro A Declaração Universal do Moleque Invocado, que ocorreram no primeiro e no segundo bimestre. O professor abrirá uma discussão para que os alunos falem sobre a sua experiência na aula de hoje, instigando-os a mostrarem movimentos que criaram durante as investigações. Essa terceira etapa tem um tempo de 20 minutos. Isso. O processo de avaliação vai ser esse. Pensando na habilidade a ser desenvolvida, será avaliado se o aluno realizou a experimentação da gestualidade, das construções corporais e vocais para a criação da personagem, bem como se ele conseguiu adentrar nas outras linguagens artísticas propostas. Também serão avaliados os relatos no diário de bordo, se ele está começando a compreender o que significa a construção do personagem e se ele está respondendo as perguntas feitas no terceiro momento da aula. Além disso, será necessário que o professor observe se os alunos responderam aos comandos do segundo momento da aula, se essa investigação foi realizada, não foi realizada ou foi realizada parcialmente. Material. Sala de aula ampla e vazia com as carteiras recolhidas. Diários de bordo. Livro A Declaração Universal do Moleque Invocado. Observações. Esse projeto se faz em um extenso e prazeroso processo coletivo. Iniciado no primeiro bimestre, junto à professora de língua portuguesa, os alunos se reuniram para a leitura e discussão do livro A Declaração Universal do Moleque Invocado. Essa leitura resultou-se em um processo de criação de manifestos, relacionando-os com a sua realidade, seus anseios e desejos em relação ao mundo. Ao mesmo tempo, interligando as discussões com os elementos teatrais. Já no segundo bimestre, junto à disciplina de História, foi analisada a cena e o contexto contemporâneo em confluência para analisarmos nossas realidades. Criando aspectos e questões filosóficas associadas aos contextos identitários e estruturais da própria criança em sociedade. Resultando na produção de um artigo de opinião interligado às questões filosóficas e existenciais, analisando os diferentes papéis performativos que prestamos diariamente na contemporaneidade e suas reverberações na cena contemporânea. Para o mesmo, foram mostradas e discutidas em sala de aula outros exemplos do teatro contemporâneo no Brasil, ensinadores, textos e produtores. Bom, esta aula será continuada, investigando e analisando a criação da personagem a partir da experimentação corporal. Nessa aula, busca-se o início do processo de criação, interligando outras linguagens artísticas, mas dando foco à linguagem teatral. O bimestre consistirá no trabalho de construção coletiva pelos alunos de uma peça teatral com intervenções do professor, com propostas de experimentação, jogos cênicos, músicas, trechos de filmes e leituras. Esse processo será realizado a partir da discussão do livro Declaração Universal do Moleque Invocado, do manifesto produzido no primeiro bimestre e o artigo de opinião produzido no segundo, reverberando no aluno em relação com o outro e o nós. A referência bibliográfica que a gente utilizou para a criação desse plano foi basicamente a Declaração Universal do Moleque Invocado, que é o livro do Fernando Bonassi. Toda criança tem direito a se arrepender e começar tudo de novo, sempre que quiser. Toda criança tem direito de escolher 2 ou até 3 presentes em vez de um só, nem que seja bem de vez em quando. Toda criança tem direito a um quarto só para ela, sem precisar dividir com nenhum irmão ou irmã, ou primo ou tio, ou avós chatos por muito mais tempo que uma noitinha. Toda criança tem direito de brincar de guerra de travesseiro. Toda criança tem direito de 8 horas de estudo, 8 horas de sono e 8 horas de brincadeira por dia, sendo que a escola tem que ser tão ou até mais divertida quanto a brincadeira. E tão ou até mais gostosinha que dormir uma soneca daquelas boas mesmo. É proibido o uso de qualquer tipo de arma. Em 24 horas, os exércitos serão obrigados a transformar os mísseis em foguetes interplanetários, as cercas elétricas em máquinas de cócegas, as espadas em varas de pescar, as metralhadoras giratórias em máquinas de pipoca, as pistolas automáticas em martelos de bater bife e os revólveres em torneira. Bem,
Agora a gente chega na finalização do nosso trabalho. A gente espera que você tenha gostado e que você tenha entendido e que você consiga fazer esse plano de aula. Ainda mais se você for o professor substituto que está nos substituindo. Outra coisa muito importante para falar, e eu espero que você tenha compreendido, é que esse processo, como diz as observações, ele durou o ano inteiro. Foi uma pesquisa que durou o ano inteiro de construção em coletivo, interligando outras matérias sem colocar hierarquias entre elas. Isso, é importante ressaltar que esse é só a primeira aula do terceiro bimestre, ou seja, a aula será continuada. O processo ele vai se dar durante o terceiro bimestre, que se deu desde o primeiro, né? Primeiro, segundo, o terceiro começa a criação da personagem e o quarto a preparação para a apresentação teatral que a gente vai ter, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem ler o plano, ele está aqui na descrição do vídeo, tá? Então é isso, a gente espera que você tenha gostado, a gente espera que você tenha feito bastante anotações, bastante dúvidas, porque a gente vai se encontrar para um debate presencial e seria uma delícia compartilhar com você e construir junto com você esse nosso plano de aula. Ele está aberto a todas as interferências. Muito obrigada, gente. Tchau. É proibido não prestar atenção. É proibido saber tudo. É proibido ter medo ou vergonha de aprender. É proibido não ser o que a gente sente. É proibido cair avião, descarrilhar trem, passar furacão, fazer muito, muito frio ou muito, muito calor, afundar navio, chover canivete, pego em floresta e entrar cisco no olho. É proibido ter vergonha de chorar e de comentar que está com saudade de alguém ou de alguma coisa. É proibido dar ou tomar injeção. É proibido decorar. É proibido não falar. É proibido ser obrigado a falar. É proibido transformar montanhas em buracos. É proibido maltratar.